Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo novo no canal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje eu vim falar sobre um assunto que eu gosto muito, que são podcasts. Pra quem não sabe, um podcast é como se fosse um vídeo apenas pelo áudio. Você só escuta e geralmente é uma conversa entre uma ou mais pessoas. Falando sobre algum assunto específico, dependendo do tema do podcast. Então hoje eu trouxe um pouquinho dos meus podcasts favoritos, dos que eu mais escuto no dia a dia. E vamos lá, eu vou começar falando sobre os podcasts de entretenimento, que eu escuto muito sobre pop, sobre música. Eles falam também um pouco sobre o dia a dia, mas é algo mais voltado para entreter e não para informar de fato, né? Então eu vou começar com o meu podcast favorito, que é um milkshake chamado Wanda. Para quem não sabe, esse podcast é do pessoal do Papel Pop, que é um canal, né, de informação do mundo pop e tudo mais. Já seguem eles também no Instagram. É composto por 3 pessoas, o Samir, o Felipe e a Marina. É um podcast semanal, sempre às quintas-feiras. E é muito interessante porque é um podcast leve, é um podcast tranquilo. É informativo também, mas é um podcast mais pra você, assim, arrumar a casa, pra quando você tá naquele dia tristinho, você morrer de rir, porque eles são muito engraçados. E sempre tem episódios com convidados. Então, já foi a Pablo, Carol Conká, é babado, vai lá. O próximo podcast é o Santíssima Trindade das Perucas. É um podcast formado por 3 drag queens e é maravilhoso também. Elas trazem todo o conhecimento, todas as pautas sociais, raciais e tudo mais, aquelas pautas que são mais pesadas, elas trazem com um tom de leveza para você rir e mais, pensar. Tenta fazer uma palhaçadinha, né? Pra ficar uma coisa meio engraçada, a pessoa achando graça, mas pra pensar, né? As componentes do podcast são a Bianca Della Fence, a Duda Belo Russo e a Lamona Divine. Elas são engraçadérrimas. Vai lá também ver. Todos esses podcasts que eu tô falando tem no Spotify. E pra quem não tem Spotify Premium, você consegue também escutar de maneira gratuita, sem aqueles intervalos, aquelas propagandas dos podcasts que vocês conseguem. O próximo podcast é o Filhos da Grávida de Taubaté. É uma collab entre o Diva Depressão e o Nunca Te Pedi Nada, que são 2 canais aqui do YouTube. São 2 casais de amigos que... são 2 casais que namoram, que são casados entre eles, mas ambos são amigos. Acho que deu pra entender. Do Diva Depressão é o do Yofi, e do Nunca Te Pedi Nada é a Maíra e o Bertô. É um podcast também mega leve. Eles têm ainda uma composição desse podcast, um filho do Filhos, que é alguma coisa games, depois eu procuro e coloco aqui pra vocês. GD Games. É GD Games? Acho que é. E é um podcast super levinho, é super tranquilo. Eles também trazem coisas do dia a dia deles, das vivências deles. E é muito, 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 muito interessante. Eu aconselho também irem lá no Spotify a assistir. O próximo podcast é o Café com Brigadeiro. É um podcast formado por 2 mulheres brasileiras que moram nos Estados Unidos. A Marina Monteiro e a Mariana Boom. Elas 2 têm redes, né, sociais. A Marina Monteiro, ela fala sobre tecnologia. A Mariana fala sobre moda. E elas trazem esse podcast muito da vivência delas nos Estados Unidos, né? As experiências. E cada episódio tem sobre algum assunto que sempre me interessa, porque eu gosto muito da cultura norte-americana. E já pensei em morar fora. Hoje em dia não penso tanto, mas já pensei e eu adoro escutar elas. Porque é um podcast também tranquilo. Geralmente eu escuto ela quando eu tô indo pro mercado ou quando eu tô indo pra academia, alguma coisa do tipo. Então vale a pena também estar lá no Spotify
E nas outras plataformas, acho que no Apple também, no podcast também. Então é isso. Agora eu vou começar com uns podcasts de informação, que são os podcasts que eu escuto diariamente, de 15 em 15, depende, porque cada um sai em um tempo, né? Eu vou começar falando do Café da Manhã, que é um podcast da Folha de São Paulo, em parceria com o Spotify. É um podcast que traz muito sobre as notícias principais que estão acontecendo. E eu acho muito interessante o podcast, porque é um podcast muito, muito conceituado. Eles trazem a verdade, tem fonte. Então eu acho que é muito interessante você escutar um podcast que traga de fato uma informação que é válida. Não é especulação, é informação, não é opinião. É um podcast diário também, sai toda manhãzinha. E eu acho muito interessante, acho que vale a pena vocês virem assistir. Próximo podcast de informação é um podcast da FGV, da Escola de Economia lá de São Paulo. É um podcast que acontece duas vezes por mês, de 15 em 15 dias mais ou menos. E ele fala sobre economia, sobre política, sobre o agronegócio. E eu, como estudante de economia, eu acho muito interessante ouvir. E eu gosto também de escutar, vamos supor, 2 canais de informação falando sobre o mesmo assunto. Porque aí você começa a ver a diferença de como aquela informação é passada. Mesmo que ela ainda seja uma informação válida com fundamento, é bom você escutar de diferentes meios de comunicação, vamos supor. Eu escuto o Café da Manhã, escuto esse da FGV, escuto alguns outros que eu vou falar, e é bom porque nem sempre eles falam sobre a mesma coisa, mas quando eles falam, é bom para você ver como eles abordam o mesmo tema de maneiras diferentes, para você até ir construindo a sua opinião, óbvio, baseada e embasada em informação concreta, não em especulação. O próximo podcast é o Estadão Notícia, é um podcast também diário do Estadão, do jornal Estadão. E como eu disse, eu gosto de escutar vários podcasts de informação, mesmo que eles falem sobre o mesmo assunto. E eu gosto do Estadão também, é leve a informação, não é uma informação pesada, sabe? Todos esses trazem... O da FGV já é uma coisa, dependendo do episódio, já é uma coisa mais específica. Mas também não é nada demais, todo mundo consegue compreender de maneira clara o que eles estão tentando passar. Então acho que vale muito a pena. O Estadão também é um jornal assim respeitado. Eles não trazem coisas assim absurdas, coisas que eles imaginaram. É sempre informação de qualidade, informação válida. O Boletim Folha também é um podcast da Folha de São Paulo. Eu gosto dele porque ele acontece em 2 períodos do dia. Ele sai um de manhãzinha e um no final do dia. Então, o que aconteceu na noite anterior, que não foi publicado naquele último do dia anterior, eles conseguem trazer, e no final do dia eles ainda conseguem trazer um apanhado de informações que teve nesse dia. Então, acho que vale muito a pena vocês escutarem esse podcast também. É muito interessante, eu adoro. Gosto muito mesmo. O Assunto é um podcast do G1, é da Renata Lopretti. Eu adoro ela, é uma jornalista incrível. Gente, sério. Também um podcast informativo, diário. E é muito tranquilo de se ouvir. É informação de qualidade. Eu gosto de falar porque, cara, a gente escuta cada absurdo aí na internet, ainda mais nesses Instagrams de fofoca, nesses Instagrams, alguns Instagrams de notícia também que trazem sempre uma manchete sensacionalista, e quando você vai ver, você leu sobre o assunto, nem é aquilo que a manchete dizia. Então eu adoro e assim, falo muito sobre esses podcasts que as informações são de qualidade, porque são podcasts que eu escuto, e depois que eu escuto, tem alguns que eu ainda procuro, os que eu não procuro eu vejo no jornal também, então eu sei que é uma informação, eu sei que são meios assim de qualidade, são meios confiáveis, né? São informações confiáveis para você se informar, porque na correria do dia a dia nem sempre a gente tem como parar para ver um jornal. E o podcast, ele me possibilita todo esse tipo de informação, porque se eu tô varrendo o quintal, eu tô escutando podcast.
Se eu tô fazendo comida, eu tô escutando podcast. Se eu tô tomando banho, eu tô escutando podcast. Que eu boto meu celular em cima ali do espelho e vou escutar podcast, entendeu? Então eu passo praticamente o dia todo. Se não é de informação, quando eu acordo, é um de entretenimento pra eu descansar, entendeu? E pra encerrar, gente, antes, deixa o like aqui embaixo, é muito importante. Deixa o comentário se você gostou de algum desses podcasts. Segue aqui embaixo também. Assina o sininho, ativa o sininho para quando tiver algum próximo vídeo você ser notificado, entendeu? E para encerrar, eu vou falar de um podcast de informação que eu gosto muito, mas ele deu uma pausa, que é o... que é a Abertura de Mercado, é um podcast do CNN Business, que fala sobre o mercado financeiro. Então ele traz as informações do que pode, dependendo dos IPOs que vão acontecer no dia, das informações mais relevantes do mercado, das principais ações que estão sendo negociadas, de alguns escândalos que acontecem nas empresas, eles trazem também. É muito interessante, só que agora eles deram uma pausa por tempo indeterminado, mas ainda tenho fé que vai voltar, porque era o meu podcast favorito de informação. Eu trabalho no mercado financeiro, então eu acabo tendo que estar por dentro, né, para saber o que está acontecendo no mercado. E é isso, galera, eu vou encerrar o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu amei fazer esse vídeo porque é uma coisa que eu gosto muito de escutar. Faz parte de verdade do meu dia a dia. Então eu espero que vocês tenham gostado. Deixa também aqui alguma sugestão de podcast que eu não falei e que vocês gostem de escutar. Eu adoro escutar podcast novo. Eu escuto mais podcasts do que esses. Só que não dava tudo num vídeo também para não ficar uma coisa muito perdida. Mas se vocês quiserem algum podcast de educação, eu escuto alguns também. Então, me pede aqui que eu falo pra vocês. E é isso, galera. Espero que tenham gostado. Beijão. Ai, adorei. Eu adoro podcast. Eu sou um podcast. Pum.